Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje o nosso tema aqui é sobre ignorância oficializada. Por que que eu coloquei, esse tema? Porque eu sempre fui um observador, desde criança observava muito as coisas e hoje eu continuo assim. Eu estou na rua, eu estou observando as pessoas, as atitudes, o comportamento de todo mundo. É meu, inclusive o meu também, né? Eu fico olhando um pouco como é que eu me comportei ali e tal, e observando o porquê daquilo. Mas o porquê não na cabeça. Não trabalho com cabeça. Eu trabalho com sentir, com sensações. Por que isso? Porque eu percebi que a cabeça, ela me levava para uma série de coisas que não tinha nada a ver comigo. Quando eu comecei a entender a cabeça que eu viajava muito na maionese e que eu queria e que eu deveria e que eu planejava, né? Eu comecei a entender que tinha muita pretensão e pouca ação. E eu falei, nossa, tem tanta coisa que precisa ser feita, mas a gente não consegue vir uma coisa legal, porque a cabeça ela ficava segurando. E aí, partindo desse princípio, comecei a observar. Aí comecei a estudar, conheci toda essa parte terapêutica, né? Conheci pessoas incríveis na minha vida, um pessoal até meio maluco, né? Que fala, gente, o cara é doido. Mas é uma doideira, assim, uma loucura que você fala, uau, né? Tem um sentido atrás daquilo. E muitas vezes as pessoas riam e faziam chacota de algumas delas, e que eram grandes mestres, né? Que trariam uma coisa assim que nenhuma outra pessoa trouxe. Eu aprendi coisas incríveis com um cara que ele tocava a mão na parede, ele sentia o ambiente, o que foi aquilo. Ele tinha o histórico na palma da mão. Qualquer lugar que ele tocava a mão dele, ele falava, aqui foi isso, aquilo, aquele outro. Então eu falei, gente, olha, né, de onde vem isso? Como vem, para onde vai, né, essas coisas. E aí eu fui encontrar esse povo doido no caminho, tido, né, lógico, como doido. E aí eu fui aprendendo. E aí, na medida que você vai sentindo e você vai observando, você vai olhando o mundo de uma forma diferente. Então você sai dessa ignorância oficializada. Daí o tema. Por que uma ignorância oficializada? Porque hoje tem muita coisa que é colocada como certo. E que se você observar bem atrás, não tá. Então são políticas castradoras dentro da gente. A gente foi criado num sistema opressor. E o sistema opressor, ele tem medo. Então eu vou até falar disso uma outra hora. Já falei algumas vezes, mas vou detalhar mais para vocês. Então, em detrimento de você fazer o que eu quero, eu ponho medo em você. O que você quer, eu ponho para você que é mal. E que isso é perigoso e põe um monte de medo e vou oprimir você. E vou falar que aqui é o certo, aqui é legal, eu vou te dar um monte de vantagens para você fazer aquilo que eu quero. E aí você fica condicionado a fazer aquilo que eu quero. A política, o tempo todo fazendo isso, a religião, o tempo todo fazendo isso, a família, o tempo todo fazendo isso, foi criado num sistema, né, todo dessa forma. Então, olha, dá o presentinho, dá o elogio, faz essa coisa. Ai, o nenê, que lindo, bate palma, olha o que ele fez, E muitas vezes a criança está fazendo uma coisa que nem é tão legal, né? Mas as pessoas dão risada e tudo mais. E aí, vai condicionando a pessoa a fazer aquilo, ou por uma recompensa, né? Ou a coisa errada mesmo, e o pessoal batendo palma e dando risada, porque bobagem, é criança. E nós vamos criando esse condicionamento. E ali, conforme você vai criando esse condicionamento, você vai também se afiliando a situações que é o que você aprendeu. Então você fala, não, eu sinto que é isso. Quando eu vejo a pessoa falar, eu sinto que é isso, eu falo, ela não está sentindo, ela está pensando. Então, como ela não consegue dominar os sentimentos dela, ela não sabe nem o que ela sente, aí ela fala que ela está sentindo. Mas ela, na verdade, ela está pensando. E o que ela pensa é totalmente diferente do que ela sente. Vou reiterar. O que ela pensa é totalmente diferente do que ela sente. Então, na cabeça, ela condiciona uma coisa, mas o pensamento vem em outra. A sensação, né, do pensamento vem em outra coisa. E ali a gente vai se perdendo entre quem sou eu e o que eu me tornei no mundo.
Parece uma coisa complexa, parece um negócio complicado, mas se você observar, não é. Para aí um pouquinho agora e sente quem sou eu. Você vai ver que vai direto para a cabeça começa a rodar o HD. Então você sente mexer na cabeça, só que não é a cabeça. Eu quero no corpo. Qual a sensação de quem é você no corpo? A pessoa fala, eu não sei. Ah, eu não consigo. Aí depois de muito curso eu falo, ah, tá, onde mexe? Mexe aqui, mexe ali. Aí ela começa a descobrir e olhar um pouquinho pro corpo. Que quando ela fala quem sou eu, reverbera no corpo. Mas a cabeça já grita logo. E por essa cabeça gritar logo, o que que acontece? Eu vou procurar coisas fora. E aí quando eu vou procurar fora, eu vou me identificar com aquele padrão que eu tenho, com aquele padrão que eu estou no momento. E aí eu vou me ligar no inconsciente coletivo. Mente é um negócio grande. Mente, nós estamos dentro da mente. A mente ela está no corpo inteiro. A mente não está dentro da tua cabeça como você aprendeu. Isso é uma ignorância oficializada. A mente está aqui, é o meu mental. O teu mental é o corpo. Você esquece que quando você sente na mente aqui, pensa, você sente no corpo. Você não para pensar, porque você está tão píssico na cabeça, aprendeu que tem que ser tudo cabeça, 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 que você esquece que embaixo dela tem um corpo. E tem um corpo que sente tudo o que você pensa. Você está acostumado a sentir a desgraceira. Só que você está tão condicionado que você não sabe que também existe a alegria, que tem uma coisa bacana. Mas quando eu trago uma coisa bacana para você, por exemplo, quando eu falo para as pessoas, olha, o Brasil é a bola da vez, o Brasil vai ser exemplo de política e religião para o mundo. O pessoal fala, você é louco. Mas é na hora, elas dão risada. Você é maluco, velho. De onde você vem? Você é doido. Por quê? Porque ela está condicionada a um Brasil porcaria. A um Brasil corrupto, a um Brasil, né, acabado. Por isso que valoriza tanto a Europa, tanto os Estados Unidos, tanto os outros, porque a nossa política é de valorização externa e nunca interna. A brasileira, imagina, o Brasil não presta. Ah, Brasil, país, né, do futebol. Mas, Brasil, essa merda. Ame eu deixo, vou embora disso aqui. É essa a coisa. Estudo no Brasil, já viu, né? Saúde no Brasil, já viu, né? Não tem nada que preste no Brasil. Pro brasileiro. O europeu, o americano é louco para pôr a mão em tudo aqui. Porque sabe a potencialidade que tem isso aqui. O mundo inteiro gostaria de administrar isso aqui. Então a gente tem uma ignorância oficializada. É assim mesmo. É desse jeito. É assim que é. Isso é Brasil. O jeitinho. Mas a gente não para fazer a nossa parte, olhar e ver exatamente, porque está todo mundo condicionado. As pessoas brigam por político ainda. As pessoas brigam por Deus, por religiões ainda. As pessoas discutem cor de pele. Então você vê o quanto ainda é atrasado. E isso não é só aqui, né? Isso é no mundo. Então, não é o Brasil, mas são as pessoas no planeta. O que você diz como tão evoluído, tão, né, valorizado lá fora da Europa, tem os mesmos padrões que aqui. Claro que algumas diferenças, alguns pontos mais evoluídos do que a gente, legal, bacana. Mas do contexto geral, os pensamentos são os mesmos. Você vê o pessoal ainda num pré-conceito. E dentro desse preconceito, você acaba entrando nessa ignorância oficializada. Onde isso aqui é o certo, isso aqui é o errado. Moral. Moral é uma ignorância oficializada. Olha, isso aqui é assim. A família brasileira, né? De bem. E você vê que os que mais defendem a família brasileira são os que menos prestam. São os mais corruptos, em todos os sentidos. Se você pegar no contexto religioso, quanto mais religioso for, mais demoníaco é. Pode observar, olha isso no mundo. Eu mato em nome de Deus. Que Deus quis assim e eu escravizo o outro.
que Deus quis assim, eu mato o outro. Na guerra eu rezo para eu ganhar, o outro reza para ganhar. Então Deus ele entra numa barganha muito legal. Eu fico só olhando Deus nos dois lados ali e falei, e agora, né? O que eu faço? Porque todo mundo acha que eu vou ganhar ali, eu vou ganhar lá. Então vira um comércio muito grande e vira também um fanatismo, uma ignorância oficializada, porque muita gente acredita no que é dito ali. Mas o que é dito ali, e isso eu falo, gente, não é que eu li num livro, não, é experiência mesmo. Eu tenho propriedade para falar porque eu já atendi milhões de pessoas na minha vida inteira e eu vejo quando a pessoa ela fica condicionada àquilo. Ah, não, é porque eu acreditei, porque lá o líder espiritual, lá de onde quer que eu vou, fala assim, eu acredito. E você vive isso. Mas você experimenta isso? Não. A maioria esmagadora, quando eu questiono a religião, ela não sabe responder. Ela não vivencia aquilo, mas ela jura de pé junto que ela tem fé, que ela vai na igreja e que ela reza. E não importa a igreja, tá? Qualquer coisa. Do centro espírita ao terreiro, a coisa lá, não tem problema, é tudo igual. Tudo é um braço da igreja católica, todas as outras religiões. Isso é muito grande, é muito forte. Então você não vivencia aquilo, mas você tem medo daquilo porque você foi criado no sistema opressor onde Deus castiga. Se você não respeitar os ditames, os preceitos de Deus, você se lasca. Mas é um ditame, é uma situação que foi colocada para você. E você fica condicionado àquilo porque também é confortável. Então a coisa ela é muito maior do que você pensa, porque você está numa ignorância oficializada. Não, aqui é assim, a igreja prega isso. Não, a política prega. A Constituição diz que é assim. É, mas não funciona desse jeito. E a gente sabe, está cansado de ver isso. Você pode até negar, falar que não, porque você está na ignorância oficializada. E você não quer enfrentar aquilo. Porque para enfrentar aquilo você vai ter que romper alguns padrões. Então, quando eu falo você vai ter que romper com a tua religião, você mata a pessoa, mas ela não faz isso. Ela sofre, ela se lasca aqui. Alguns vão procurar outras tal. Até aquele que fala, ó, eu não tenho, sigo religião, ele segue os padrões. Quando ele fala de alguma coisa, ele segue o padrão religioso, na opinião. Então, isso está muito embutido dentro da gente. Assim como a política, como a moral, os ensinamentos. Você tem os grandes mestres, então você fala, ah, nossa, os grandes mestres me falaram aquilo. Tá, e estava escrito, e até hoje faz sentido. Sim, ajudou muito, fez muita coisa. Mas e aí? E o resto? E hoje, os grandes mestres que vão surgir hoje? Não tem. Vem todo mundo, né, de uma herança lá de trás. Nossa, eu uso a psicologia junguiana. Tá, tem bastante coisa legal ali que te ajuda e tal. Mas hoje ela não é tão funcional. Por isso que a psicologia está caindo tanto. Algumas terapias integrativas, né? É tido como a própria psicanálise, a filosofia, não está indo muito além, não, disso. O povo está colocando aí e tal, mas ela vai perder num mercado muito grande, porque ela não trabalha com essa sensação, com esse sentir. Então, Freud segmentou o homem, foi segmentando ele, mas não perguntou. Descobriu muita coisa, ajudou pra caramba, legal, bacana. Mas não perguntou como é que o homem se sentia. As sensações que tem. Por isso que hoje as pessoas não entendem o que é solidão. Ninguém entendeu. A pessoa acha que solidão é uma pessoa que está sozinho, que não tem ninguém. Quando na verdade não é nada disso. Quando você fala em solidão, você imagina alguém sozinho, isolado no canto. Quando na verdade a sensação da solidão é eu afastado de mim. Porque você às vezes tem amigos, você é rodeado de pessoas e você está sozinho. Fala, parece que falta alguma coisa. Não muito longe você vê artistas famosos, pessoas que estão mundialmente conhecidas e que são sozinhas, são solitárias. Ela tá num 1 milhão de pessoas assistindo ali o evento dela, né? Um artista, um cantor, um ator, uma coisa. Mas depois daquilo, ela não se acha.
Não muito longe você vê muitos depressivos se matam e, né, os grandes ídolos da música pop e tal, tudo, se matou com overdose, com coisas, porque tinha uma solidão muito grande dentro deles. Embora fossem pessoas famosérrimas. Michael Jackson, Elvis Presley, né, Elis Regina. Tá todo mundo aí. Então tem uma solidão, então tem um vício, tem uma situação, alguma coisa que levou ali. Mas você vê que eram pessoas extremamente vazias com elas. Isso fica muito claro pelo que você vê aí fora. Então tem uma fama muito grande, mas está sozinho de si. Maria Montessori, ninguém, né? Para a maioria, pelo menos que eu questiono, nunca ouviu falar. Então não acompanhou, não sabe da história. Tem escolas com o nome dela, que fez tudo, né? Sozinha. E foi descobrindo ali uma história muito bacana. Se você quiser, vai pesquisar, vai atrás, vai entender. Eu não dou spoiler para não formar opinião. Entendeu? Para ver o que você entende e olhar lá e ver se te interessa ou não. Mas são histórias muito bacanas de você parar e perceber e olhar e se observar. Começar a entender e fugir dessa ignorância oficializada. Porque hoje as pessoas oficializaram essa ignorância, é assim que a coisa funciona, e ali fica aquilo enraizado ali dentro e vai atrapalhando, segurando todo o teu potencial humano de vida. Quando você se prende dentro de uma situação, de uma organização, você não pode fazer tal coisa. Dentro da psicologia você fala assim, olha, você não pode atender um parente, uma pessoa conhecida sua. Ué, mas se eu tenho uma liberdade aqui e posso fazer isso em condições para, por que não? Ah, não pode. Então você limita. É claro que tem gente que não tem estrutura para isso e entra, se mete, eu até entendo aquela norma, mas não serve isso para todo mundo. Dá para você trabalhar de uma forma mais tranquila, mas não pode. É proibido. Então isso é uma ignorância oficializada, porque você conhece ali, você está ali dentro, você está vendo aquilo. Mas aí eu sei que vão ter leis, provas, ditames e tudo mais. Tudo bem, eu não vou questionar essa situação. Mas que não serve para todo mundo, não serve. Né? Porque muitas vezes o apoio vem dentro da própria família e as pessoas se ajudam maravilhosamente bem sem ter tido uma formação em psicologia e dar verdadeiras aulas de psicologia um com o outro. Um avô, uma avó, né? Uma mãe, um pai, às vezes um conselho, às vezes um filho para eles também, um irmão. Cansei de ver isso porque eu visito as famílias, né? Eu atendo, eu vou até as pessoas. E aí eu começo a ver e eu conheço a família inteira. Pessoas incríveis, tidas até como analfabetas, e que dão verdadeiras aulas ali dentro da própria família. Então são coisas muito bonitas, que aí vai lá e vem uma regra e fala, não, não pode. Então essa ignorância oficializada a gente vai seguindo sem perceber. E você se prende nisso. Tem tanta coisa por fazer, gente. Tem tanta coisa para acontecer, para ser descoberto. Aqui mesmo nessas reflexões, o que tem de gente que me retorna, caramba, Jorge, faz todo sentido. Nossa, isso aqui transformou minha vida. Poxa, eu nunca olhei por esse lado, eu nunca ouvi por essa ponta. É. Então esse trabalho aqui é justamente para levar esse conhecimento, para abrir, porque quanto mais pessoas abrirem e se movimentar nisso aqui, é legal. Se você se entendeu, isso aqui tocou em você e mexe com você, e quantas pessoas passam, nossa, eu passei isso aqui para uma pessoa, outra, ó, põe essa pessoa na lista, quer receber e tal. Então entra gente praticamente todo dia para pegar. Então as pessoas elas têm a necessidade de se sentir desse famoso conhece-te a ti mesmo. Para poder entender as coisas. Quantas pessoas estão presas em conceitos, numa ignorância oficializada, porque é minha mãe, eu não posso falar. Ai, porque é o benê, não dá. E olha, eu sou uma mulher assim, eu sou um homem assim. Agora eu sou um homem casado, ignorância oficializada. Casou, castrou. Ou casou, galinhou. Também pode, né? Essa. E vai se perdendo. Mas por que que você casou? Porque tem uma ignorância oficializada. Olha, eu tenho que casar, porque senão.
A mulher fica patitia, né? Não pode ficar patitia. Ó, tá vencendo a validade, não casou, não tem um homem na sua vida. Ó, nossa, ela tem problema. Então você não pode ficar com você, porque é uma ignorância oficializada onde você tem que. Porque eu tenho que para os outros meios. Você não casou, a mulher chegou de perto dos 30 e enlouquece. Porque não tem um homem na vida. E aí pega qualquer coisa, né? E eu não tenho um filho ainda, tem que fazer um filho de qualquer jeito. Porque ela tem que casar e tem que ter um filho. Se não, nem que for uma merda a vida dela, mas tudo bem. Isso é uma ignorância oficializada, onde você tem que para os outros me. Então eu estudo esses grandes mestres e tudo mais, e eu sigo a risca. Não, eu tenho essa psicologia freudiana, junguiana, a psicanálise, eu tenho isso aqui e tal, tudo bem. E você segue a risca, isso sigo direitinho. E para você, o que você faz? O quanto isso mudou tua vida para você mudar o outro? Quanta gente das terapias que eu atendo e que tem problemas incríveis dentro dela, de existência, mas ela passa isso para o outro. Fala, mas e com você? Você não conseguiu utilizar isso? Não. Mas como é que você passa para o outro? Ah, para o outro é mais fácil passar. Mas como é que eu passo para o outro se eu não vivenciei isso? Como é que eu falo para você que isso aqui, o bicho, né? Como é que eu ensino o bicho para vocês, essa força anímica aqui, se eu não consigo achar a minha? Eu passo na teoria, eu passo numa ignorância oficializada. Não, tá lá no livro ó, de Platão que diz assim, de Aristóteles que é assim. Então eu decoro aquilo e passo para você, espero a tua reação. Porque eu já tenho perguntas e respostas prontas para isso. Eu não estou, né, passando a coisa como ela tem que ser. Eu não vivenciei aquilo. Para eu falar para você que isso faz mal, olha, não coma doce, eu preciso ficar sem comer o doce. Eu preciso experimentar e saber como é aquilo. Quais as dificuldades que eu vou ter em não comer o doce num período para eu poder ensinar você a não comer o doce. Senão, do contrário, como é que eu te ensino o que eu não experimentei? Então a coisa era muito maior. E a gente vai nessa ignorância oficializada, tá, porque estava escrito no livro. Tá, estava escrito no livro. E daí? O que você vai fazer com isso? Porque o que está escrito no livro não serve para todo mundo. E muitas vezes o que está escrito no livro não é verdadeiro. Não é daquele jeito que coloca. Ali tá maquiado, tá floreado, tem um conhecimento ali. Tá bom, ali tem só, né, uma ponta do iceberg. E o quanto você mergulha naquele assunto dentro da tua própria vida para você poder perceber se aquilo é verdade ou não. O quanto aquilo faz sentido antes de você sair passando para o mundo. Não, você lê e joga. Por isso é que as fake news hoje correm solta. A pessoa lê, ela identifica com aquele pá. Mas é verdade? Faz sentido? O que está ali está correto? Não. Em detrimento do que na política, né? Como eu não gosto deste candidato, eu pego tudo que for contra ele e jogo para frente. Mas foi verdade o que falou? É, claro que é. Como claro que é? Você olhou, observou? Viu? Faz sentido? A fonte que veio isso é confiável? O que está dizendo ali condiz com aquilo? Você conhece a história da pessoa? Não. Você simplesmente tem uma antipatia pela pessoa. Então você nega. Cansei de perguntar. Falar, você não gosta de tal político, não. Mas por quê? Não suporto. Tá, por quê? O que aconteceu? O que ele te fez ou o que ele não te fez? Ah, sei lá, não gosto assim. E aí dá uma, sabe? É porque hoje tá sol. Eu não gosto. Ele anda muito no sol, eu não gosto do sol, então eu não gosto dele, sabe? Umas coisas assim que você fala, gente, é absurdo. É uma ignorância oficializada. Alguém falou, não presta, enfiou aquilo na cabeça e a pessoa ela não tem uma opinião própria. Ela pega tudo que já vem montado com a antipatia que ela criou e ela começa a alimentar aquilo. Gente, acontece isso direto. Eu não gosto de tal pessoa. Mas o que você sente? Ah, sei lá. Como sei lá? Você está dizendo que você não gosta de alguém, mas você não sabe por que você não gosta. E o contrário é verdadeiro, porque aí você fala, nossa, eu amo. Como ama?
Eu vi uma moça um dia falando pra mim, eu amo o Zezé. Eu falei, como que você ama o Zezé? Você conhece ele? Você já conviveu com ele? Já falou? Já foi lá na casa dele? Você convive com ele pra amar? Não, eu amo ele. Como ama? Você nunca viu. Você pode amar o que ele faz, o trabalho que ele tem, as coisas que ele faz. Mas ele? Como é que você ama ele? Se você nunca conviveu com ele, nunca nem falou. Então cria uma parada. Isso é uma ignorância oficializada. Eu amo, identifica alguma coisa, eu falei, eu amo. E assim você faz com os benê na rua. Eu amo. Aí junta um pouquinho, começou a sair duas, três vezes, já quer matar o desgraçado, porque não combina muito com as coisas. Não muito raro, depois de um tempo de convivência, né? Isso chama-se casamento. Aí a pessoa espana. Mas não amava tanto? É, amava. Aham, na cabeça. Isso é uma ignorância oficializada, que tinha que casar. Então, gente, dá para falar aqui, ó, milhões de coisas. Eu sempre trago alguns exemplos mais do cotidiano para você parar um pouquinho e refletir a respeito disso. O quanto você tem aí dentro, o quanto de talento você tem, o quanto dá para ser feito aqui ainda. Mas ser feito não para o mundo, tá? Não é para você sair. Claro que o que você vai fazer vai ajudar o mundo sim, mas não é para eu fazer agora a grande transformação planetária, transcendental na vida. Não, é para eu me entender. Para eu fazer as coisas aqui para que eu possa ficar feliz. Ai, mas isso é egoísmo. Não. Isso é identidade. Eu estando bem, eu consigo levar coisas boas para vocês. Quantas coisas eu já falei aqui e as pessoas, puxa, João, isso mudou muito a minha vida. Olha, eu entendo assim, assim, assado. E não, quer dizer, já atingiu alguém. Então eu sei que eu sou bom naquilo que eu faço. Nossa, como ele é metido. Isso não é metido. Isso é um fato. Olha, eu sei fazer assim, eu faço bem isso aqui. Então eu tenho um talento para isso. Não tem problema nenhum. É um fato. Olha, eu falo quatro, cinco línguas. Legal, fala, né? Ah, você é muito metido. Não é metido, é um fato. Eu tenho isso. Mas aqui, né, a ignorância oficializada que a gente tem é que você não pode se mostrar muito. Porque senão você humilha o outro. Isso é uma ignorância oficializada. E a gente vive numa pobreza mental, espiritual, física. Porque você não pode ostentar. Não é ostentar, é um fato. O cara é rico, pô. Rico é rico, pobre é pobre. E pobreza, no meu ver, é uma doença. A gente tem que se curar disso. Porque eu não vejo nenhuma vantagem em ser pobre. Se você tiver, me fala. Eu não vejo nada de vantagem nisso. Então isso é uma ignorância oficializada. Onde aí eu não tive oportunidade. Ignorância oficializada. Um país dos coitados. Um país do menos. Um país onde não é valorizado as coisas aqui dentro. Por isso que a gente queima, destrói tudo aqui dentro. Uma riqueza infinita. Quando eu me entender que a árvore vale mais em pé do que deitada, isso vai mudar. Mas a ignorância oficializada é que eu tenho que consumir, eu tenho que pegar só para mim. Não tem que ser um todo. A gente fala muito do todo, quer praticar muito a caridade, quer ajudar todo mundo, mas dentro do atrás, do atrás, atrás, todo mundo é muito egoísta. Até para fazer a caridade eu estou fazendo porque, né, de repente eu vou ter um lugarzinho no céu. Isso é um fato, gente. Pode olhar, pode observar. Fudido ali, mas fazendo caridade. Não adianta nada. Aquele ditado, quando descobrir um santo para cobrir o outro, não resolve. Entendeu? Então, o nosso tema de hoje aqui, a ignorância oficializada, e eu sei que quando você ouvir isso, vai aparecer outros para você, outras situações. Trabalhe em cima disso, reflita em cima disso. Começa a mudar essa tua energia, o teu sentir, e vai fazer o que você realmente gosta de fazer. Tem muita coisa a ser descoberta nesse mundo ainda e que vão ajudar muita gente ainda. Basta a gente começar a dar um passinho atrás do outro e direcionar isso para o nosso sentir. E parar de viver nessa ignorância oficializada do mundo. Um grande beijo a todos vocês, uma excelente reflexão a todos e até o nosso próximo áudio.